Estamos no mês das mães. Elas, mais do que ninguém, sabem o quanto os cuidados com os bebês são fundamentais para que eles tenham uma vida toda de bem-estar. E esse é o nosso assunto no quadro Viva Bem. Com a gente a professora do curso de Psicologia da UBRA e integrante da comissão organizadora da Semana do Bebê, professora Aline Groff. Vivian, seja bem-vinda. Obrigada, Bives. Boa noite. Boa noite. Bom, você aí de casa, se tem alguma dúvida, pode mandar para a gente. Também pelo nosso WhatsApp, a gente acabou de passar o número, mas eu repito. 99588-2374. Agora a mensagem de texto para a sua dúvida, as mamães de plantão, enfim. A edição deste ano, professora, como tradicionalmente, traz diversas atividades relacionadas ao universo, né, aos cuidados com os bebês, crianças e também as mamães. O tema dessa edição é, abre aspas, proteger, acolher e amar. Por que isso é tão importante para os bebês? Vamos entender que a proteção a gente até imagina, mas a questão do acolhimento, né, e esse amor. Muita gente acha que cuidar já é amar, mas vai muito além do que a proteção e os cuidados? Os cuidados, eles envolvem vários níveis, desde os cuidados físicos, que é manter o bebê limpo, né, alimentado, mas existem cuidados mais profundos que promovem o que a gente considera bem importante, que é o vínculo, né, os cuidados emocionais. Para usar o nome do programa, uma conexão emocional que tem que se estabelecer com o bebê, e isso a gente vem observando estudos que, né, enfatizam a importância da primeira infância, né? Por isso essa Semana do Bebê também já está na 20ª edição, né, promovendo então a saúde materno-infantil. Né? Existem várias teorias que apontam para isso, mas a gente percebe que quando a base é sólida, né, tende-se a ter uma edificação mais firme. Então, o início da vida é fundamental, esse acolhimento, tem várias, até assim do senso comum, deixa o bebê chorar, isso é importante, né? Mas por que se tem vindo na contramão disso muitas vezes, assim? Por que acolher? Por que acalmar? Por que tranquilizar uma criança, né? Ele é muito imaturo ainda. Alguns vão dizer, por exemplo, professora, que excesso de cuidado com a criança, de proteção, vai tornar ela um ser humano frágil no futuro. Como é que a gente entende essa relação? Na verdade, seria o contrário, né? Quando a gente consegue fornecer o que um bebê desamparado, digamos, não consegue por si só, ele entende que ele tem uma base segura, né? Ele pode, depois, quando ele precisar lançar mão desses recursos, ele teve em algum momento alguém que fez essa função de cuidado, de acolhimento, de proteção, de amor. Né? Embora isso não deva ser um fator de culpa para os pais ou para as mães, não consigo, eu não estou, né? Assim, essa coisa ideal, né? Romantizada da maternidade, da paternidade. Na verdade, assim, é olhar e identificar o que essa criança precisa agora. Né? Se ele está com fome, eu não vou trocar a roupa dele. Se ele está com sono, eu não vou levar para passear. Né? Às vezes é muito simples, identificar no começo da vida. E a comunicação, a interação também é fundamental. Porque fico imaginando, as pessoas dizem, mas o bebê ele só chora, ele não responde, eu não sei o que ele está querendo me dizer. Às vezes a conversa, por mais que ela fique às vezes quase um monólogo e se responda com algum tipo de ruído, no caso o bebê, ela é fundamental. Fundamental, porque não é só da linguagem verbal que a gente se constitui, né? Então, às vezes o choro é a forma de comunicação do bebê. Até teve um estudo bem controverso, assim, de uns ingleses que fizeram um decodificador de choro. Faziam assim, colocavam um aparelhinho, choro agudo e estridente é dor. Choro, assim, para que as mães se pautassem nesse aparelho, totalmente desnecessário do meu ponto de vista, porque o choro, se tu estiver atento, né, tu vai ver, acho que agora, mesmo quando não souber isso, pela linguagem, tu vai lá, será que é isso? Estou tentando adivinhar, né? As coisas humanas são preponderantes nesse começo, então, né? Imagino. Professora, neste ano, né, temos a 20ª edição, como a senhora muito bem disse, da Semana do Bebê. Que balanço a gente pode fazer, né, de todas as edições da Semana do Bebê, né, a importância dessa história, porque eu fico imaginando, em 20 edições, alguns paradigmas foram, né, rompidos, quebrados, novas percepções sobre a criança, sobre o bebê, vieram ao longo do tempo. Houve muita mudança ou sempre se pensou da mesma forma? Houve mudanças
contextuais assim, em termos de cultura, se a gente for pensar a inclusão de mídias ou de uso de aparelhos eletrônicos, né, como até facilitadores no cuidado dos bebês. Sim. Isso também é uma controvérsia, né, mas houve algo que se mantém, acho que até o que essa edição se propõe, assim, esse acolhimento, essa proteção e esse amor são da ordem da natureza humana. Assim. Então, é isso, né, até uma edição mais comemorativa, porque em Canela, especialmente, se começou um trabalho também com gestantes, na verdade, com grávidas adolescentes. Né? Então, nas escolas, houve uma diminuição, uma redução do número de gestações na adolescência, naquele município que era bem elevado, porque esse trabalho, ao longo dos anos, ele é feito em todas as escolas municipais, estaduais e particulares de Canela, em que se trabalha não só a gravidez na adolescência, mas se inclui o drogadição, né, que é um tema que cada vez mais isso circula no ambiente escolar, né? Dúvidas sobre sexualidade, né? Precisamos falar sobre isso, embora nem sempre isso agora esteja, né, tão bem visto, mas isso são políticas públicas de promoção, né, de prevenção da novas saúde. Novas famílias, novos arranjos familiares. Novas configurações familiares. Então, a gente percebe que, ao longo do tempo, o impacto naquela comunidade se fez, tanto que o evento perdura, né, por 20 anos. E a Unicef, inclusive, com os moldes do evento de Canela, organizou uma cartilha, assim, um manual de como implementar a Semana do Bebê em seu município. O que se propagou, inclusive, para o exterior. Ocorre em Portugal, ocorre na Inglaterra, ocorre em mais de 400 municípios brasileiros. O que Canela plantou a sementinha que lá foi, né, brotou e floresceu. Agora, vamos olhar, né, um outro personagem nessa relação com os bebês são as mamães. Né? Por exemplo, também a gente pode acompanhar, imagina em 20 edições, mudanças culturais como na relação com o trabalho, né, a mulher com o trabalho, né? E aí vem um sentimento de culpa, por exemplo, olha, estou muito longe de casa, proteger, né, amar, ter esse cuidado todo que é a proposta desse ano, pode num determinado momento a mãe estar se cobrando muito hoje em dia, diferente do passado, quando a mãe diz, não, mas eu larguei meu emprego naquela época para cuidar de vocês. Hoje a realidade é completamente diferente, é difícil hoje uma mulher abandonar o mercado de trabalho para se dedicar exclusivamente ao filho. Às vezes até pelo contrário, né? A demanda se torna maior, a exigência se torna maior e muitas vezes as mulheres são provedoras também, são a principal fonte, muitas vezes, né? Sim, mães que não constituíram uma união estável, por exemplo. Ou famílias monoparentais, assim, mas então a culpa e a maternidade são, né, inseparáveis, de certa forma, porque na verdade nunca vai se suprir tudo que uma criança precisa. Nem se tu estiver integralmente, muitas mães falam, mas eu tô lá, mas não tô me sentindo bem. Não consigo dar conta só disso. Eu gosto de trabalhar, então, né, essa equalização de quanto eu consigo me dedicar, quanto eu chego disponível ainda para atender essa criança, a rede de apoio, né, as escolas municipais de educação infantil, a rede de apoio comunitária, né, na sociedade. Tem um autor que fala, precisa uma aldeia para cuidar de uma criança, né? Então, toda a comunidade, muitas vezes no interior isso acontece, de se mobilizar em função das mães que têm filhos pequenos, cuidados alternativos que se constituem. As mães acabam, e os pais, obviamente, muitos assumindo, inclusive, esse papel, né? Dando conta disso, mas parece que sempre fica um sentimento de falta, né? Assim, bom, alguma coisa eu não fiz, até porque as coisas vêm sendo mais enfatizadas da importância desses cuidados iniciais. E os pais, nesse caso, né? O papai, cada vez mais integrado nesse processo de acolhimento ao bebê, de proteção? Cada vez mais um desejo dos pais também de participar e de, né, tá realmente inteirado nisso e não apenas fazendo, né, figuração no início. Lembrei de uma campanha agora, não sei se a professora também ficou sabendo, ela é bem recente, campanha da Hasbro, que é uma empresa que fabrica brinquedos, né? E tem aquela Baby Alive, uma coisa assim, uma marca, né, de bonecos, de bonecas, né, enfim, que são bebês. E a campanha mostrando meninos brincando, né, com saber cuidar desde cedo, né? Essa nova relação que a gente tem. Exatamente, a função começa a se exercer na infância. Já na infância, né? Além de como tu foi cuidado, a poder simbolizar, brincar, de fazer, né, esse papel de cuidador também. Agora, falando das tecnologias, a gente também evoluiu muito nessas 20 edições, muita coisa mudou. A relação, por exemplo, bebês e crianças pequenas já em frente às telas, né, já praticamente digitalizadas, como a gente diz, inseridas no universo digital.
E como é que a gente lida com isso hoje, né? Os pais... É normal? Eles devem equilibrar isso ou devem afastar completamente os bebês da tela? Afinal de contas, tudo hoje passa pelas telas, né? Que o De bom aplicativos, senso, enfim, o bom senso, não usar isso como um substituto do cuidado ou da interação, mas é praticamente inevitável que o bebê não vai ter algum contato. Se preconiza assim que antes de 1 aninho ele não tenha mais nenhum contato, depois de 2 a 3 anos que não se prolongue isso por mais de 1 hora, mas muitas vezes é até um recurso, assim, já. A televisão já existia, né? Assim, a gente pensa que já existiam desenhos animados, mas o uso que se faz, muitas vezes, né? Que isso não seja o único recurso, que isso seja até um mediador e nunca um substituto, né? Da interação mesmo, que é socialização primária com outras crianças, com os próprios familiares, né? Isso acaba sendo cada família encontra a medida, né? O que ocorre é que às vezes isso fica no lugar de alguém, fica como um hipnótico para a criança, né? Aí se passa um pouco da medida saudável até, né? Porque para criar, para imaginar, não pode estar pronto, né? Nada melhor do que o pé no chão, um papel desestruturado, materiais, assim, para a criança poder inventar e elaborar. Sim. Até mesmo eu fico pensando, né, para a gente, já estamos nos encaminhando para os finalmente da nossa conversa, mas a gente, aqui está as campanhas, ó, aqui está a campanha para você que está vendo aí em casa, né, a 20ª semana do bebê. Se quiser mais informações, a gente já vai passar os contatos, mas uma coisa que me chamou a atenção, professora, essas novas relações que a gente tem, né, com os bebês, com as crianças, né, os novos arranjos familiares, enfim, tudo isso está dentro do universo da criança e dos pais. Nessas 20 edições aí que a gente vem tratando, hoje, como é que a gente pode encarar, né, a criança, o significado da criança? Tanto se fala, por exemplo, na maternidade. Hoje, a gente estava discutindo isso hoje no cafezinho, a mãe se realiza, a mulher se realiza sendo mãe também. Eu fico pensando de outras mulheres que se relacionam com bebês, mas não querem ser mães. Cada vez a gente tem a mais. figura da tia, da madrinha, né? Todas elas têm que também aprender algo sobre os bebês, mas não necessariamente com a maternidade. Sim. Isso também é abordado? Cada vez mais comum também. Nesse momento, especificamente não, mas a gente percebe esse movimento de a opção por não ser mãe. Sim. Né? Sendo respeitada, às vezes é até mais saudável mesmo, né? Não ser mãe, não se tornar pai. E às vezes isso está canalizado para outras fontes, né? De investimento realmente, em sobrinhos. Isso não quer dizer que eu não goste de criança, por exemplo. Talvez tu não queira exercer esse papel, essa função, que muitas vezes socialmente era quase uma imposição, né? Tornar-se pai, tornar-se mãe, tinha que ocorrer. Ou às vezes o contrário, casais, né, homoparentais, querendo realmente adotar bebês ou, enfim, gerar bebês numa configuração familiar diferente por um desejo genuíno de, enfim, de cuidado, de prolongamento da vida, de alguma maneira, assim, de seguir. Então, cada vez mais, quanto mais espaço a gente tiver até para pensar isso, não, tem que ser mãe para se realizar. Muita gente vem admitindo, até recentemente, eu li um texto assim mais polêmico, que uma pessoa dizia, não, eu admito que não era isso como eu imaginava, né? Talvez se eu pudesse escolher agora, eu não teria feito essa escolha. Então, cada um tem que poder refletir também e ao se tornar mãe, também é um caminho sem volta, de certa maneira, né? Tem que poder acompanhar. Tem uma brincadeira assim, bom, a maternidade só dá trabalho até os 40 anos, né? Quiçá um pouco mais, né? Olha, tem uns que com 40 ainda namoram com a mamãe, né? Mas então, enfim. Um envolvimento que pode ter um tom diferente para cada família, para cada... Claro. Né? Que fique bem claro, viu? Morar com a mãe não é nenhum problema, ainda mais quando a gente tem um problema financeiro, quando a gente, né, tem N situações que nos levam a morar com os pais. O problema é se ficar ainda pedindo mamadeira com 40 anos. Mãe, me faz o achocolatado, aquele, para não dizer uma marca aqui, né? Mãe, cadê meu moletom? Né? Enfim, mas eu fiz essa pergunta para que a gente possa entender que a Semana do Bebê, ela transcende a relação mãe e filho. A gente inclui os pais, a gente inclui diferentes arranjos familiares, a comunidade, a família, né? Se relacionar com o bebê não é uma exclusividade da mãe. Bem pelo contrário, as oficinas envolvem profissionais da saúde, professores, né? Leigos, agentes comunitários de saúde. A ideia é de levar cada vez mais para dentro da comunidade a necessidade que eles têm e não ficar centrado numa figura
figura que às vezes nem é exercida pela própria mãe, Ah, né? pois é. Então mais sempre- uma vez, professora, obrigado. Vamos fazer o convite para quem está em casa. Quem quiser Obrigada. saber mais sobre a semana, aonde pode encontrar informações sobre a Semana do Bebê? O site da Ubra Extensão está com a programação, Canela também, www.canela.com, tem ali, a prefeitura disponibiliza a programação. Sim. E um convite para a comunidade acadêmica, no sábado nós temos um seminário internacional em que debates mais acadêmicos são realizados e também os alunos apresentam trabalhos de pesquisa sobre o tema. Ao longo da semana, então, toda a programação está disponível para a comunidade, para os interessados na área. E em setembro a gente faz uma edição em Canoas. Vamos para a 4ª edição da Semana do Bebê de Canoas. Então, a gente tem trazido para cá, para o município, a experiência toda que a Ubra vem desenvolvendo em Canela. Então, fica o convite também para acessar a programação e conferir o que está acontecendo por lá. Bom, quem não chora não mama e quem não se informa não vai acabar cuidando com toda a plenitude que a gente imagina que um bebê merece para chegar a esse mundo tão complicado, cada vez mais complicado. Com certeza. Seja bem-vinda, professora, Obrigada. e um bom trabalho Agradeço. durante a semana. Agradeço, obrigada.